e fala também quanto o Oscar exige para rescindir seu contrato com o São Paulo. Já o Flamengo reabriu conversas por Marcos Antônio, meio-campista do Tricolor. Te atualizo também sobre o futuro de Adrielson, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes de descobrir quanto o Oscar quer para rescindir seu contrato com o São Paulo, vale a lembrança de que o meio atacante já decidiu se aposentar, mas segue vinculado ao Tricolor mesmo sem receber salários desde a virada do ano. Tudo porque o Oscar aceita que nessa rescisão de contrato São Paulo não lhe pague mais salários e direitos de imagem, mas siga bancando as luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, o vínculo entre o São Paulo e o Oscar só se encerra em dezembro de 2027. O São Paulo entende que é justo pagar tudo o que lhe deve do ano passado, mas não tem nenhum sentido pagar um prêmio pela assinatura de um contrato de 3 anos, sendo que ele só jogou um. E essa diferença entre o que o Oscar pede e o que o São Paulo entende não ser justo pagar é de 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 600 mil reais. Se a gente dividir pelo número de meses que ainda restariam até o fim do contrato em dezembro do ano que vem, isso significa dizer que o Oscar quer receber cerca de 450 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada. O São Paulo justifica que não tem cabimento, especialmente no momento de enorme crise e com os problemas de saúde que o Oscar teve e que o obrigaram a se aposentar. Enquanto não houver acordo, a rescisão de contrato está descartada. Não podemos nos esquecer que em 2009, pouco depois de subir do time principal, da base para o principal, o Oscar recorreu à justiça para deixar o Tricolor e conseguiu uma condenação pesada contra o seu clube do coração. A saideira sobre o São Paulo, registrar que o São Paulo renovou o contrato de Alan Barcelos, treinador campeão da Copa São Paulo do ano passado e que faz nesse domingo a decisão, tentando o bicampeonato da Copinha contra o Cruzeiro. Boa notícia para os clubes brasileiros que procuram um zagueiro. Adrielson não vai mais jogar no CSKA da Rússia. O ex-jogador do Botafogo, que pertence ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, tinha negociações avançadas com o clube russo. O Al-Ahly pediu uma compensação financeira um pouco maior depois do acordo e a conversa foi desfeita. Por que eu considero o Adrielson uma ótima opção? Zagueiro de 27 anos de idade que deixou ótima impressão com a camisa do Botafogo. E no mercado de zagueiros extremamente alto, em que o Vitão foi comprado por 10 milhões e meio de euros pelo Flamengo, em que o Jonathan Jesus quase se transferiu para o Zenit por 10 milhões de euros, em que o Joaquim, que pertence ao Tigres e esteve na mira do Palmeiras e também do Cruzeiro, não chegaria por menos de 9 milhões de dólares, e que, por exemplo, o Zenit pede para que o Nino seja liberado algo próximo a 8 milhões de euros, o Adrielson pode ser comprado por mais ou menos 3 milhões e 200 mil euros. Ele havia sido vendido por um valor bem baixo pelo John Textor para o Lyon, na oportunidade em 2023, 3 milhões e 600 mil euros. No Lyon ele não conseguiu explodir, acabou sendo emprestado e depois vendido para o Al-Ahly por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Seu time precisa de zagueiro, o que você pensa sobre o Adrielson? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Descobri que Rafinha está contratado para o lugar de Muricy Ramalho. O ex-lateral direito, hoje com 40 anos de idade, que havia passado pelo Tricolor entre 2022 e 2024, foi escolhido para ocupar o cargo que era de Muricy Ramalho. O Muricy comunicou seu pedido de demissão nessa sexta-feira ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis. O acordo já está selado para a saída do Muricy, que ganhava 150 mil reais por mês e estava no São Paulo desde 2021. Ele foi contratado pelo Júlio Casares, era homem de confiança do presidente que pediu sua renúncia ao longo da semana. Para completar, além dessa questão do Júlio, o Muricy também alegou problemas de saúde. Recentemente passou por cirurgia para retirada de 2 pedras no rim, depois passou por um procedimento cirúrgico num joelho e vai precisar operar outro joelho. Diante da necessidade de se ausentar do clube e de todo esse contexto, o Muricy pediu demissão. Bem antes de confirmada a saída do Muricy, o São Paulo já trabalhava com a ideia de contratar o Rafinha. Muito identificado com o São Paulo, torcedor fanático do Tricolor, o Rafinha havia se aposentado do futebol na metade do ano passado, quando defendia o Curitiba. Sua primeira experiência pós-futebol foi como comentarista dos canais Globo.
O Grêmio chegou a procurá-lo em dezembro do ano passado, mas a informação que circulou na época é de que o Rafinha já tinha um acordo com o São Paulo. E eu posso cravar que esse acordo com o Tricolor está sacramentado. Tendência é que o anúncio aconteça nas próximas horas, no máximo durante o fim de semana. Rafinha chega para ocupar o cargo de coordenador e para ajudar o São Paulo no dia a dia. Novo funcionário são paulino que conta com o aval do novo presidente, o Harry Macis. Só para completar, registrar que Lucas Moura não foi relacionado pelo São Paulo para a partida desse sábado contra o Palmeiras na Arena Barueri. A questão do gramado sintético é o grande impeditivo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre o São Paulo. O futuro do tricolor parece estar em Cotia. Na noite dessa quinta-feira, vitória por 4-1 contra o Ibrachina e a classificação para a final da Copa São Paulo de Juniores. A decisão acontece no domingo, possivelmente no Morumbi, com o Cruzeiro. Registrar que o São Paulo da Copinha tem 7 vitórias e um empate. O único jogo em que ele não venceu, empatou com o Red Bull Bragantino e garantiu a classificação nos pênaltis. Na fase de mata-mata, ótimos resultados. 4-1 no Ibrachina, 3-1 no Botafogo, 5-1 no Operário e 2-0 na Lusa. São Paulo que tenta o bicampeonato na Copa São Paulo e que conseguiu se transformar na base. Você vai lembrar que em 2024, São Paulo chegou a ser lanterna no Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi quando o Douglas Schwartzman, que acabava de ser empossado como diretor, resolveu mudar tudo. Ele trocou departamento de captação, fisiologia, preparação física, coordenação e medicina. A partir daí, e com a contratação de vários reforços, o São Paulo se transformou, vencendo Campeonato Nacional, vencendo a Copa São Paulo do ano passado e finalista agora. Entre os reforços contratados no ano passado, que tem tido destaque na Copinha, Lucian, Jorginey, Matheus Ferreira, Isaac, o Gustavo Miranda, o Menezes. Esses são só alguns dos atletas, tá? São Paulo que já tem também como reforços garantidos para pós-copinha o Luiz Fernando e o Anthony, jogadores do Ibrachina. O que você pensa sobre as categorias de base do São Paulo? Qual jogador você mais gostou e entende que já pode ser encaixado no time principal? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Vale a lembrança de que Luca e Pedro Ferreira já têm atuado no time de cima e estiveram jogando contra a Portuguesa na última quarta-feira. Informação exclusiva, Hernan Crespo já começa a correr risco de demissão no São Paulo. A avaliação interna é de que o trabalho é ruim. Um dos seus grandes aliados na diretoria era Márcio Carlomagno, que não é mais superintendente geral do clube, ele atuava como uma espécie de CEO. Vou dizer mais, funcionários e integrantes da comissão técnica fixa do São Paulo avaliam o trabalho do Crespo como um trabalho só comum. E a falta de resultados pode acabar pesando. Antes de gravar esse vídeo, escutei de uma pessoa importante dentro do São Paulo que o Hernan Crespo tomou um nó tático do Fábio Matias, treinador da Portuguesa, na derrota do São Paulo por 3-2 para a Lusa, em pleno Morumbi, na noite dessa quarta-feira. Já percebi também entre torcedores, especialmente nas redes sociais, que a avaliação do trabalho do Crespo está longe de ser das melhores. Não dá para dizer que o Crespo cai, por exemplo, em caso de derrota pro Palmeiras, mas aquele processo de fritura interno já existe. E a percepção de quase todo mundo é de que o Crespo não tem muito a evoluir no trabalho. Relações com atletas também estão longe de ser as melhores, já existiram alguns rumores, nada confirmado, embora não exista um atrito pesado, não dá para dizer que o elenco morre de amores pelo treinador. E diante desse cenário, e com o São Paulo fora do G8, do grupo de classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Crespo vai precisar de melhores resultados e de desempenho se ele quiser ter vida longa no São Paulo. Treinador contratado ao custo de R$1 milhão por mês, em geral. Os últimos técnicos que o São Paulo fechou têm como multa rescisória 3 meses de salário. Com a sua avaliação do trabalho do Crespo, já uso o espaço para comentário para opinar sobre o tema. Gostaria de saber o que você pensa sobre o assunto. A gente volta às 7, tem live do Nicola. Aqui tchau. O Breno Oliveira também, querendo saber sobre reforços no São Paulo. Ontem se chegaram a perguntar se houve algum avanço com o Julian Fernandes. A informação que eu tinha era de que não. O que está mais perto hoje no São Paulo não é nem de chegar, é de sair. As tratativas entre Corinthians e São Paulo deram uma avançada. Vai haver uma compensação financeira por parte do Corinthians para o São Paulo, pelo empréstimo do Alisson até dezembro.
O acordo vai girar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais e vai ser pago de forma parcelada. O São Paulo queria porque queria essa grana, perdão, à vista. O Corinthians afirmou que não tinha condição de fazer esse pagamento à vista e os últimos detalhes estão sendo acertados. Tá bom, Leonardo? O Marcelo Gomes da Mata. Boa noite, Nicola. Marcelo, em Campinas. Crespo corre risco de demissão, sim. Não havia tratado sobre o tema ainda, porque não tinha nenhuma fonte que me garantisse isso. Agora já posso dizer com tranquilidade de que o processo de fritura a Hernan Crespo já começou. O grande defensor do Crespo na diretoria do São Paulo era Márcio Carlos Magno, que já não é Hernan Crespo, já começou. O grande defensor do Crespo na diretoria do São Paulo era Márcio Carlos Magno, que já não é mais CEO do clube. Ele entregou ontem ele fica até dia 2 de fevereiro, mas já entregou a sua carta de renúncia e vai embora. O Márcio funcionava como braço direito do Júlio Casares e era fã incondicional do Hernan Crespo. Sem essa figura de proteção na diretoria, o Crespo vai precisar começar a colecionar melhores resultados. Temporada atual de 4 pontos em 12 possíveis, o time está fora do G8. O Crespo já havia terminado o ano relativamente em baixa. Até ouvi de um dirigente do São Paulo a seguinte expressão: o Crespo tomou um nó tático do Fábio Matias, técnico da Portuguesa, na derrota do São Paulo por 3-2 no Morumbi. De fato, a Portuguesa foi melhor do que o São Paulo durante a maior parte da partida. Por conta de todo esse contexto, falta de resultados, desempenhos ruins, perda do seu principal defensor, dá para dizer que o Crespo precisa começar a colecionar resultados. A começar no jogo do final de semana contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Vitor Fernandes está pedindo para falar sobre Zenon no São Paulo. O Zenon recusou a possibilidade de ir para o Alavés, tá? A proposta foi aceita pelo Boca, mas foi recusada pelo Zenon. O aspecto financeiro foi o determinante. O problema do Zenon no São Paulo não é nem o atacante, mas sim o Boca. Boca rejeitou a primeira proposta feita pelo São Paulo. Tem que trazer o Renato Gaúcho, ele coloca moral nessa panela e escreve o Wenderson Alves. Ontem fui ao Morumbi para assistir a São Paulo 2, Portuguesa 3, fui com o meu filho mais velho, o Luca. Cara, fazia 13 anos que a Portuguesa não ganhava um clássico. Vocês não têm noção do que é isso, porque o time de vocês ganha clássico toda hora. A Portuguesa ficou 13 longos anos sem vencer um mísero clássico. E ontem, na casa do São Paulo, a Portuguesa venceu e a festa foi legal. Enfim, foi bem bacana, cara. O Heitor Fernandes perguntando sobre Julian Fernandes e Zenon. Deixa eu tentar avançar alguma coisa aqui, ó. Fábio Cunha. Nicola, qual a chance de queda do Crespo? Ele não consegue dar o mínimo possível de padrão tático para o time. Alguma possibilidade de Barcelos? Renato Gaúcho? Fabião, sendo bem sincero e honesto com você, não tenho nenhuma informação de que o São Paulo já pense em nomes, tá? Sendo bem honesto. O que eu posso contar para você, até porque o São Paulo acabou de trocar o presidente e o Harry Macias está apagando incêndio, está vendo quem fica, quem não fica. O Casares renunciou, beleza. O Márcio Carlos Magno pediu para sair, beleza. O Dedé, que era parceiro do Júlio, do futebol social, pediu para sair, beleza. O Douglas e a Mara já tinham sido afastados, ótimo. Mas e agora? Com quem ele vai contar? Ele vai colocar um diretor de futebol estatutário? Ele está muito empenhado em entender um pouquinho das circunstâncias do clube. Tenho certeza que esse debate sobre o técnico é algo que não chegou ao presidente. Até por isso, imaginar a discussão de nomes ainda é muito distante. O que eu posso assegurar é que o processo de fritura ao Crespo já começou na Barra Funda. Ouvi de uma pessoa que trabalha na Barra Funda que o Crespo tomou um nó tático do Fábio Matias. Também ouvi que o Crespo não consegue fazer o time evoluir. O time estagnou. Relações dele no dia a dia não são boas. E o principal defensor do Crespo na diretoria era Márcio Carlos Magno, que não faz mais parte da cúpula tricolor, tá? Então, é o seguinte, Fabião, ou o Crespo começa a conseguir resultados, ou ele não vai ter vida longa. Essa é a grande realidade, tá? Caminho do 4º ano de parceria com o Roberto Dino Pereira, que é São Paulo. Salve, Nicola. No lugar do Crespo, eu teria ido embora há muito tempo. Esse elenco do São Paulo é para brigar para não cair na B. Quem dirá na A.
E você? Dinão, tô para te dizer que o Crespo não está com esse mercado todo não, tá? E quando o São Paulo procura, ele aceita na hora, porque não tinha tantas outras possibilidades. E a gente discorda em relação ao elenco. Eu sei que depois de uma derrota para a Portuguesa, time de Série D, fica fácil dizer que o elenco do São Paulo é uma porcaria. Mas esse mesmo elenco do São Paulo contra o Corinthians não venceu por uma desatenção no final. O São Paulo estava vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena no último final de semana. Ontem, a atuação do São Paulo foi muito ruim. O comportamento do time no primeiro tempo foi bizarro. Portuguesa, só para ilustrar para vocês, o Caleri, sozinho, custa mais do que toda a delegação da Portuguesa. Então, você pega o elenco inteiro da Portuguesa, comissão técnica, só o Caleri ganha mais do que todo mundo. Tá? Se você pegar o salário do Lucas Moura, o Lucas Moura sozinho equivale a 1 mês e meio da folha salarial inteira da Portuguesa. E Caleri e Lucas Moura estavam em campo ontem. Isso significa que automaticamente o São Paulo vai ganhar? Não, mas significa que há muito mais qualidade, muito mais capacidade de um lado do que do outro. E o primeiro tempo do São Paulo ontem foi muito ruim. São Paulo foi entrar no jogo depois da parada técnica, depois da conversa com o Crespo, porque nos primeiros 20 minutos o São Paulo aceitou que a Portuguesa ficasse com a bola, parecia que os caras estavam indo para um casado contra solteiro. E eu acho que o técnico tem culpa, os jogadores têm culpa, enfim, é um conjunto de culpas, né? E agora nem dá mais para culpar o presidente, né? Que, ao que tudo indica, tem muita culpa no cartório, mas já renunciou e já não é mais um problema São Paulino. Certo?